O presidente Lula tem um revés na avaliação do governo e também na projeção em pelo menos 8 estados, como apontou uma pesquisa Quest. E o nosso convidado agora é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Sempre bom te receber aqui. Cristiano, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, nós já conversamos aqui outras vezes, também mais pesquisas já divulgadas falando sobre a avaliação do governo, sobre a própria popularidade. Seria muito simplista dizer que essa queda de popularidade, essa situação difícil politicamente que o presidente Lula enfrenta, tem a ver só com o bolso da população ou é muito mais do que isso, Cristiano? Mais do que isso, Thiago, quando a gente olha os dados da pesquisa, por exemplo, a população tem apontado que um problema do governo é a questão da violência, né? E a gente vive num sistema presidencialista, onde mesmo sendo a responsabilidade da segurança também dos governadores, como a gente vive nesse sistema presidencialista, onde a figura do presidente da República é muito forte, a responsabilidade e, de certa forma, também toda essa questão da violência acaba sendo atribuída ao presidente da República, né? Então, a gente percebe, sim, que a questão econômica ela é um fato importante, mas não é apenas isso. É a percepção da sociedade também em relação a essa questão social muito grave que muitos estados enfrentam, como é o caso, por exemplo, da violência, como eu citei. E já pensando em 2026, porque a pesquisa faz levantamentos nos estados, inclusive eu tenho aqui o dado, a desaprovação de Lula supera 60% nos 3 maiores colégios eleitorais aqui do país, mostra também uma situação complicada no Nordeste brasileiro, em que ele sempre teve uma prevalência. Isso dá algum indício do que poderemos ter, pelo menos a dificuldade para ele como um possível candidato em 2026? Thiago, a situação ela não é fácil para o presidente, porque inclusive tem aquela máxima, né, de que Minas Gerais é, por exemplo, um estado muito relevante que reflete, na verdade, a situação do país. Então, nunca um presidente da República, por exemplo, foi eleito perdendo em Minas Gerais, por exemplo, né? Então, e quando a gente olha, por exemplo, para essa sondagem aí feita pela Quaest, em Minas Gerais, das possibilidades que são colocadas pelo Instituto, o presidente só vence, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né? Por exemplo, e a popularidade dele no estado também sofre bastante. Então, você considera aí esses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde a reprovação do presidente é maior do que a aprovação, é um desafio muito grande. E sobre várias vertentes, né? Por exemplo, a econômica, a gente está vendo que o cenário do segundo semestre pode ser mais desafiador do que tem sido agora. Aliás, tende a reverter essa questão do crescimento. O Brasil pode entrar em, até como alguns economistas falam, em recessão técnica, por exemplo. Então, se o presidente está tendo essa dificuldade agora com a economia crescendo, imagina lá na frente. Então, é óbvio que o governo tem algumas medidas onde ele aposta que pode eventualmente reverter isso. E lembrando um pouco do que aconteceu lá em 2005, por exemplo, o Lula também tinha uma situação frágil em dezembro de 2005 e conseguiu reverter isso em 2006 e acabou sendo reeleito. Então, eu nunca duvido da capacidade de um incumbente, por exemplo, de reverter, porque ele tem a máquina na mão. E aí, quando a gente olha os índices de reeleição de prefeito, de governador, a gente vê que é muito alto. Mas, definitivamente, a situação é difícil. O governo aposta em algumas medidas, né? A questão da isenção do imposto de renda, Vale Gás, crédito consignado, e agora, inclusive, essa semana, vai anunciar na sexta-feira, publicar uma medida provisória, permitindo que algumas pessoas que não sacaram o FGTS, o saque aniversário, eles saquem. São 12 bilhões de reais de injeção na economia. Agora, isso é sempre dinheiro, mais dinheiro na economia, e acaba também dificultando o trabalho do Banco Central e mantendo os juros altos.
Cristiano, antes de passar para os nossos comentaristas, peço só um minuto da sua atenção para a gente acompanhar mais resultados dessa pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira. De Brasília, repórter Aline Beckett. A pesquisa, encomendada pelo Banco Genial, analisa a aprovação do presidente em 8 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás. Juntos, eles representam 62% do eleitorado brasileiro. Segundo o levantamento, a desaprovação a Lula já passa dos 50% em todos os 8 estados pesquisados e ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na Bahia e em Pernambuco, onde Lula venceu em 2022, a aprovação caiu mais de 15 pontos e, pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 6.630 entrevistados e tem uma margem de erro de 3 pontos para a maioria dos estados brasileiros, com exceção apenas para São Paulo, onde a margem é de 2 pontos. O levantamento também avaliou os governadores destes estados e apontou que a violência é a principal preocupação dos eleitores em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e em Pernambuco. Já em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, a principal preocupação é a saúde. De acordo com a pesquisa, a queda na aprovação de Lula ocorre em um momento de frustração dos eleitores com o governo. Segundo o diretor da Quest, Felipe Nunes, 65% dos brasileiros acreditam que Lula não está cumprindo as promessas de campanha. A percepção negativa sobre a economia também é um dos fatores que explicam a rejeição histórica ao terceiro mandato do presidente. De Brasília, Aline Beckett. Cristiano Noronha, cientista político, conversando com a gente. Vou chamar a Dora Kramer e o Cristiano Vilela para as próximas perguntas. Você, Dora. Boa noite, Cristiano. Que pesquisa, hein? Eu achei de todas que estão saindo com desaprovação, essa mais impressionante, né? Porque os dados são muito contundentes. Claro que não dá para a gente fazer uma projeção precisa, não vou pedir isso para você, para 26, mas vou te pedir, claro, para você me dizer o que você está sentindo aí em Brasília, junto aos políticos, junto ao Congresso, como é que o efeito disso, como é que está impactando digamos assim, porque o mau humor do eleitorado em regiões importantes já está consolidado, ou está se consolidando. Como é que é esse humor? Como é que isso tem rebatido dentro do Congresso no sentido da disposição desses partidos e desses políticos de continuarem aliados ao governo? Bom, Dória, o resultado dessa pesquisa, obviamente, que ela inflaciona, vamos dizer assim, o custo da governabilidade, né? Aumenta. Então, o Congresso Nacional cobra maior espaço no governo, sabe que ainda há tempo para o presidente da República se recuperar na sua popularidade. Então, embora uma coisa é a participação no governo, a gente ainda percebe disposição dos partidos de participar do governo porque eles sabem que isso traz benefícios para eles do ponto de vista político e eleitoral, orçamentário, enfim, né? Mas outra coisa é o comportamento da base no Congresso Nacional. Então, os parlamentares não necessariamente eles casam esse apoio, né? Não é porque um partido tem ministério que necessariamente eles apoiam o governo com um índice elevado, vamos dizer assim, de adesão. Então, o custo para o político, para o Congresso Nacional é alto. Por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda. O Congresso Nacional tem disposição de entregar isso para o governo. Agora, o governo quer, como medida compensatória, aumentar imposto. Não necessariamente o Congresso Nacional vai entregar isso, Dora. As medidas que o governo aposta, o Congresso tende a aprovar. Mas se o governo quiser, eventualmente, aumentar muito o gasto, o Congresso Nacional não vai apoiar esse tipo de coisa.
Então, existem determinados limites, né, para essa adesão ao governo, para o apoiamento de determinados temas. Agora, o que também, de certa forma, dificulta um pouco o posicionamento da oposição é justamente essa divisão que acontece dentro dela, né, dentro desse espectro da direita, e isso também acaba, de alguma forma, ajudando, contribuindo o Lula para manter alguns partidos na base aliada, por exemplo. Vilela? Cristiano, boa noite. Bom, esses números das pesquisas mostram, claro, um cenário negativo para o governo. Agora, na sua avaliação, qual dos eleitores ele mostra mais claramente essa queda, essa insatisfação com o governo? É o eleitor mais ao centro, que naquele segundo turno acabou pendendo para Lula, mais como uma rejeição a Bolsonaro e que talvez nesse momento se mostre insatisfeito com o governo por questões de segurança, por exemplo, ou aquele eleitor mais historicamente petista, que de alguma forma acreditou em promessas da questão de picanha, questão da retomada de alguns dos anos dourados do lulismo, dos 2 mandatos do presidente Lula, e que agora se vê, de alguma forma, sem que essas promessas tenham sido efetivamente cumpridas pelo governante? Bom, Vilela, a gente pode, grosso modo, né, dividir o eleitorado aí em 3 grandes grupos, né? É um grupo que é oposição, não importa se o governo está indo bem ou mal, mas a gente tem visto uma população muito polarizada, né? Então, existe um grupo que não importa se o governo vai bem ou se o governo vai mal, mas que é oposição e isso não vai mudar. Existe um grupo onde o PT é muito forte, por isso o presidente muito dificilmente vai cair mais do que 25% nessas intenções. Agora existe ali, vamos chamar ali uma meiuca, um grupo de eleitores que avaliam o governo como regular, que esses são mais críticos. Ora eles podem pender para o lado, ora podem pender para o outro, dependendo, obviamente, de alguns movimentos ou de algumas decisões que o governo tome, né? Então, esse grupo de eleitores que ficam aí no meio, chamamos aí dos swing voters ou eleitores que ficam mudando de lado, dependendo da circunstância, esse é o grupo que vai migrando mais, vamos dizer assim, para o eleitorado ruim, péssimo, né? Então, o Lula, que acabou aderindo ao governo, acabou apoiando o governo, não por paixões ou não por concordar totalmente com a agenda do governo, mas porque também tinham uma resistência ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é esse grupo de eleitor que fica ali no meio, que avalia o governo geralmente irregular, que ele tem uma posição mais crítica, né? E é justamente nesse eleitor que o Lula ganhou nessa última eleição, vale dizer por um percentual muito apertado, que acaba migrando para esse percentual de avaliação ruim, péssimo do governo. De forma breve, Cristiano, o governo deveria aproveitar agora essa vacância no Ministério, substituto do ministro Padilha, para tentar agradar o Centrão, pensando já na relação com o Congresso Nacional, ou ele deve escolher alguém do cercado dele, vamos dizer assim? Aparentemente, ao que tudo indica, parece que ele vai escolher alguém do próprio PT, né? E aí, eventualmente, colocar na liderança do governo alguém do Centrão, né? Mas o ponto não é esse, parece ser o principal problema, porque o Congresso Nacional tenderia a reagir bem se o governo fosse bem, o custo político seria menor, mas não é apenas essa mudança no Ministério das Relações Institucionais, na secretaria, que vai melhorar, vamos dizer assim, a relação do governo com o Congresso. Isso é uma questão também de postura, Tiago, e que, como divulgou a carta o Cacai, né, o presidente está isolado e evitando o diálogo com determinados setores da sociedade. Cristiano Noronha é vice-presidente da Arco Advice, cientista político. Como sempre, muito obrigado pela sua gentileza. Bom descanso, voltaremos a nos falar. Um abraço, Cristiano. Boa noite, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, sempre. O prazer é nosso.